Primeiramente, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, tá bom? Eu sei que é difícil tomar decisões perante toda essa situação de endividamento, porque eu já estive onde você está um dia. Eu já devi mais de meio milhão, mais de 200 mil eram para agiotas, tá bom? Então eu sei o tipo de pressão, eu sei as ameaças, eu já acordei com foto de familiar meu, entendeu? Para deixar bem claro que o agiota sabia onde é que minha família trabalhava e coisa do tipo. Então eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, porque eu sei que você está sugado emocionalmente, eu sei que você está com uma tristeza profunda no seu coração, eu sei que às vezes você já está num estágio de depressão, você já não quer mais sair da cama, você está no modo automático, onde você acorda e vai para o trabalho, entendeu? Você já não consegue mais dar atenção para o seu cônjuge, para a sua família, dentro de casa. Eu sei de tudo isso, então eu sei o quanto é difícil tomar uma decisão, por menor que seja, uma atitude por menor que seja, porque parece que qualquer coisa que você fizer não vai te tirar dessa situação, tá bom? Mas eu quero te dar já uma ótima notícia aqui no início desse aulão sobre negociação, tá bom? Que é, existe uma saída. Tem como você organizar a sua vida de novo, voltar a ter paz, voltar a ter caráter. Não que você perdeu seu caráter porque você é uma pessoa ruim, mas a pior coisa que existe, eu sei disso. Pessoal, eu sei exatamente tudo que você está passando. Porque eu passei. Não, quem nunca passou por isso não consegue te entender. Eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil você querer pagar alguém, você ter a intenção de pagar alguém, mas não ter o dinheiro para pagar. E sim, decisões ruins fizeram você entrar nisso. E a gente só percebe a bola de neve, só percebe a situação toda quando a gente já está dentro. Mas a questão é o que as pessoas têm feito para ajudar quem já entrou, porque fazer um trabalho preventivo é necessário, uma educação financeira é necessária, ensinar sobre não mexer com agiota é necessário, mas a ação preventiva ela não vai resolver quem já está dentro. Então, esse aulão é justamente para quem já está dentro. Eu tenho certeza que também vai ter uma ação preventiva sobre quem vai assistir esse aulão muitas das vezes e está pensando em mexer com a agiota ou está mexendo com a agiota, mas ainda está num valor ali que a pessoa consegue resolver, tá bom? Mas essa aula aqui em específico é para quem está na situação que eu já estive, entendeu? Que já não tem mais ajuda de ninguém, não tem mais um suporte de banco, ninguém empresta mais dinheiro. É para você conseguir entender como é que funciona a cabeça de um agiota, como é que funciona a cabeça de um credor e você conseguir negociar com ele, tá bom? Essa é a função dessa aula. Por quê? Porque se você conseguir negociar, você transforma a dívida em um compromisso. Eu ensino muito isso no meu livro. Você, quando você está endividado, você está exposto a um nível de energia muito pesado. O que é esse nível de energia muito pesado? Você já reparou que, às vezes, matematicamente, a sua renda resolve a dívida, mas você não entende o porquê. Passam semanas, passam meses e você não consegue pagar. Se matematicamente é possível. Eu já vi vários e vários casos que chegam no meu Instagram assim, ó. Thiago, eu tô devendo 20 mil e eu recebo 4 mil. O meu esposo tá pagando todas as despesas, mas eu não sei o que acontece que eu não consigo pagar esse agiota. Porque, pessoal, a energia de agiota é muito pesada, é muito carregada. E aí a pessoa tem prejuízo dentro de casa sem saber. É saúde que fica algum tipo de enfermidade que assola a vida dela sem ela ter noção e aí tem que pagar isso aqui. É um desejo compulsivo por gastar dinheiro sem precisar, gastar o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para agradar pessoas que não estão nem aí para você. Isso tudo, pessoal, é uma manifestação da real raiz desse problema. E eu já vou te adiantando, eu sou cristão. Eu consegui sair dessa situação em Cristo. Então, se você não manifesta, não professa nenhum tipo de fé, se você não é cristão, eu já tenho que te dar esse alerta agora no início dessa aula. Você precisa entregar os seus caminhos a Deus. Sabe por quê? Porque você está desesperançoso. Você não acredita mais em nada. Você não consegue mais acreditar que a sua situação tem resolução. Esse momento ele é perfeito para a atuação do Espírito Santo, perfeito para a atuação de Deus na sua vida.
Por quê? Porque Deus é especialista em causas impossíveis. Entendeu? É Ele quem vai conseguir reger a tua vida para te direcionar para uma saída. Sabe por que isso é de interesse de Deus? Porque Ele pode usar a sua vida para acessar outras vidas se você sair dessa situação com a ajuda dele. Como assim, Thiago? Olha para a minha vida. Eu só estou tendo acesso à sua vida agora, a poder falar de Cristo para você nesse vídeo aqui, porque ele teve interesse em me tirar daquele 500 mil de endividamento, de ameaças, de depressão, de pensamentos suicidas, de uma vida toda destruída, de um casamento falido, de um relacionamento com minha filhinha, que graças a Deus hoje é o melhor possível, mas eu estava perdendo o crescimento da minha filha. Então, ele usou toda aquela situação para eu poder acessar a sua vida hoje. É total interesse de Deus te tirar dessa situação para que você vire um testemunho vivo. Ah, Thiago, mas aí você está falando para mim então que vai ser algo sobrenatural, que vai aparecer um dinheiro na minha conta, que minhas dívidas vão sumir, que o agiota vai esquecer o meu nome. Eu não descarto essa possibilidade. Sabe por quê? Porque a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha esperando que ele se manifeste ou que ele exponha a glória dele, o poder dele dentro do nosso entendimento. Eu recebo, pessoal, mensagens, testemunhos de pessoas que falam: Thiago, uma dívida minha simplesmente foi quitada. Thiago, o agiota mudou de estado e ele não quer mais saber de nada, entendeu? Nunca mais me cobrou. Thiago, apareceu valor tal na minha conta. Thiago, o processo tal eu ganhei e era um processo que já estava há anos e anos e anos, ninguém tinha mais nem expectativa que isso um dia iria sair. Então, assim, Deus pode agir poderosamente, mas Deus também vai agir dentro de um vídeo onde uma pessoa vai te esclarecer, clarear sua mente de como você pode negociar com esses agiotas para que você saia do estágio de dívidas e vá para o estágio de compromisso. Por quê? Pessoal, quando você está endividado, você vira escravo daquele que você está devendo. É bíblico, a Bíblia fala que você vira escravo do credor. Você não pode olhar olho a olho com ele, você não pode se posicionar, você não pode falar tete a tete, não pode, porque você é escravo. Aonde que um escravo vai falar tete a tete com o Senhor? Com seu Senhor, com seu chefe? Não existe. Então você precisa entender formas, que é o que eu propus nesse vídeo aqui, de entender como você senta com o agiota, negocia e transforma aquilo em compromisso. Pessoal, o compromisso ele não está em atraso. Então, ninguém pode apontar o dedo na sua cara, ninguém pode olhar para você, ditar suas regras, te pressionar nada. Por quê? Porque está em dias. Se o negócio é dia 5, a pessoa, até o dia 5, meia-noite, ele não pode falar nada com você. Por quê? Porque você está numa posição de posicionamento, numa posição de autoridade. Agora, quando você está atrasado, aí você está numa posição de dívidas. Aí você está devendo para alguém. E aí você pode sim ser cobrado e, querendo ou não, ele está meio que no direito dele. Mas nós não aceitamos essa situação, nós não aceitamos viver desse jeito, porque o que Deus prometeu é muito maior do que essa vida que você está vivendo agora. E eu posso te falar isso com clareza, porque eu já vivi aí. E eu te garanto, depois desse deserto, tem uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de calmaria, uma vida abastada, uma vida de providência, uma vida maravilhosa. E é esse o caminho onde eu quero te ajudar. É o meu chamado para que você trilhe esse caminho, saia e que você viva essa vida com abundância. E o principal, que o seu testemunho, a sua vida, venha transbordar na vida de outros e causar libertação neles também, tá bom? Então espero que você tenha entendido toda essa atmosfera e vamos para o que você veio buscar aqui, certo? Pessoal, estou aqui na varanda de casa e talvez você criou uma expectativa para esse aulão de que eu estaria de terno, todo formal, atrás de uma mesa, de um escritório. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já faço esse tipo de direcionamento para as pessoas saírem das dívidas muito antes da internet. Eu tô aqui em casa, na minha varanda, no sofá de casa, talvez eu grave no meu quarto, eu não sei onde é que eu vou gravar os próximos módulos, mas sabe por que eu faço isso? Porque foi aqui dentro dessa casa onde eu recebi os meus amigos
pessoas íntimas que têm acesso a mim, que sempre tiveram acesso a mim e que também estiveram nessa situação de endividamento e eu recebo eles aqui em casa normal, como qualquer amigo recebe outro amigo, para poder conversar, para poder dar um direcionamento, para que eles não sofram o que eu sofri, tá bom? Porque eu acho que seria muito fútil da minha parte negligenciar os de perto, querer ajudar quem está longe, mas os de perto não. Então eu quero te dar essa experiência hoje, assim como eu dei para todos os meus amigos, para as pessoas que eu verdadeiramente amo. Eu quero entregar o mesmo que eu entreguei para eles, para você. Então sejam bem-vindos à minha casa, é aqui onde eu vou conversar com você e vou te direcionar, tá bom? Então assim, pessoal, esse aulão ele vai ser dividido em 3 tópicos, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar muito grande, eu acho que beirando aí 1 hora ou um pouco mais, mas é necessário, é um aulão e se você estiver assistindo isso de qualquer jeito, eu já peço a você que pare, tá bom? E vá para algum lugar tranquilo, sem ninguém te distraindo, para que você consiga ter o maior aproveitamento possível, tá bom? E outra, o meu número do WhatsApp que você me chamou tá disponível para você, tá bom? Esse aulão ele não para aqui, então quero que você, quando finalizar, pode me chamar lá, pode tirar dúvidas, vamos conversar, porque eu quero realmente entregar algo que vai ser um marco na sua vida, um divisor de água, assim como foi na vida de todos os meus amigos que eu recebi aqui em casa, tá bom? Então, o tópico 1, o maior erro que as pessoas cometem ao negociar com o agiota. Tiago, qual é o maior erro? Pessoal, quando a gente está devendo alguém, a gente entra no modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência faz com que a gente acabe tomando decisões muito erradas, tá bom? Então, o primeiro passo é nos conectarmos com o Espírito Santo para que ele venha conseguir direcionar todas as decisões que a gente for tomar. É um posicionamento. Você consegue entender? Você precisa se posicionar. Só que, Thiago, por que você está envolvendo fé? Por que você está envolvendo religiosidade em tudo isso? Pessoal, não estou envolvendo religiosidade, só estou envolvendo o que funcionou para mim. Por que eu preciso que você entenda isso? Porque agora você está sem coragem. Agora você está com medo. Agora você está fragilizado. Então, como é que eu vou falar para você se posicionar numa negociação se você não estiver tendo a paz que transcende todo o entendimento? Como assim, Tiago? A paz que transcende todo o entendimento? A paz que vem do Espírito Santo, ela faz você esquecer todas essas preocupações e focar na negociação, como se você tivesse com a vida toda tranquila. Eu não estou falando que ele vai te dar um superpoder, não. Eu estou falando só que ele vai te voltar para o estágio natural do ser humano, que é negociar de forma racional, de forma estratégica. Consegue perceber isso? Porque eu sei que agora você está cometendo os erros banais, que é o quê? Fugir, deixar o medo te prender de uma forma excessiva, esconder de familiares. Pessoal, isso aqui tudo já é sobre essa parte de negociação. Por quê? Porque quando você expõe isso para familiares, você já vai permitir com que o Espírito Santo consiga tocar em pessoas que estão com sensatez, até porque a maioria das famílias tem uma pessoa que, né, que é a melhorzinha ali, vamos dizer assim, financeiramente falando, e ela pode te orientar de alguma forma. Então, esconder isso de familiares é muito ruim. Outro erro que a maioria comete ao negociar com a agiota, prometer prazos que não vai conseguir cumprir. Isso aí pode te dar um alívio no primeiro momento, entendeu? Mas isso vai te ocasionar daqui a pouco um atrito totalmente desnecessário. Eu entendo, pessoal, que quando você consegue dar uma respirada, te alivia e que às vezes você fala, poxa, ganhei mais 10 dias, ganhei mais 15 dias, ganhei mais 2 semanas. Só que durante as 2 semanas você tem que aplicar o que você vai aprender nesse aulão aqui. Você precisa partir para cima. A energia que você gasta, a energia que é sugada de você, quando você fica pensando na dívida, porque essa é a realidade. Você fica, meu Deus, como é que eu vou pagar? Meu Deus, já não tá tendo nada em casa, vou ser pressionado. Toda essa energia que está sendo gasta, você tem que conseguir converter ela para ser gasta numa folha de papel, para ser gasta numa mesa, para ser gasta conversando com pessoas que realmente podem te direcionar, como eu, por exemplo. Não falando que eu sou o maioralzão, mas tem pessoas que estão acessíveis a nós em ambientes seguros que a gente pode conversar, pode se expor e que vão nos dar o direcionamento. Talvez você ainda não tenha essa pessoa e por isso que eu estou me propondo aqui a ser essa pessoa para você. E glória a Deus por isso. Mas a primeira coisa que você tem que entender, um dos maiores erros que você pode cometer
é você deixar a sua energia ser sugada por essa situação de endividamento e não conseguir controlar a sua energia para você gastar ela no lugar certo. Consegue me entender? A gente vai falar, pessoal, sobre renda extra nesse aulão. Nós vamos falar sobre realmente como abordagem, como conversar ali com o agiota. Mas a primeira coisa que você tem que entender é sobre a sua energia, entendeu? Eu sei que você está desgastado. Eu sei que você está emocionalmente fraco e sugado. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está ansioso, depressivo. Eu sei de tudo isso. Mas isso está dentro do seu controle. Se você está depressivo, cansado, sem energia, corre, vai fazer uma atividade física. Ah, Thiago, mas isso vai resultar em quê? Isso não vai fazer com que a sua dívida seja paga, isso é óbvio, óbvio. Mas o que você precisa é entender que você tem que estar bem para conseguir pensar de forma racional, para parar de tomar decisões erradas, porque nada adianta eu te dar aqui métodos e métodos e métodos se você for agir dentro, preso no teu emocional que está totalmente abalado. Por isso que eu falei, o meu WhatsApp vai estar disponível para todos que assistiram essa aula aqui para conversarmos. Até quem sabe eu marcar algum tipo de call, como eu faço com a galera que já adquiriu o livro. A gente faz call, a gente senta, a gente conversa, olho a olho, você desabafa, todo mundo pensando na mesma vibe ali, a gente consegue encontrar soluções para muitas coisas. É um processo, é um passo a passo. Não existe um método que eu vou te passar, igual eu tô vendo muito na internet aí, o método perfeito para sair da mão do agiota. Não existe, pessoal. Como é que eu vou pegar a minha resolução, que foi de 500 mil, vou entregar para você que tem uma dívida só de 10 mil, vou falar, executa tudo que eu fiz que vai dar certo na sua vida. Você não precisa aplicar nem 10% de toda a energia que eu gastei para resolver sua situação, porque é muito menor. E se a sua for muito maior, novamente, você precisa conversar, precisa desenvolver, precisa buscar orientação. E eu tô aqui para isso, entendeu? É um processo, cada dia é vivido, é um dia após o outro, entendeu? Só que o que nós temos que ter certeza é que a nossa energia está sendo gasta para findar essa questão, entendeu? Negociar juros, não negociar dívida total, outro erro que a maioria comete, tá bom? Então, esses são os erros principais de quem negocia com a agiota, entendeu? Então, preciso que você entenda essa primeira visão que eu passei aqui para você, para que você não deixe mais a sua energia ser gasta e não cometa esses erros que eu falei para você, tá bom? Existe uma coisa que você precisa entender. A agiota prefere receber pouco do que não receber nada. Porém, ele só aceita a negociação de quem se posiciona. E por isso que eu falei tanto sobre energia, para que você esteja bem, entendeu? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, o ser humano, ele é como se fosse um cachorro, quando ele quer prejudicar alguém. Tiago, como assim você está comparando com um cachorro? Sabe quando você passa do lado de um cachorro e ele percebe que você está com medo? Ele não vai atrás de você? Agora, quando ele percebe que você está com a aura posicionada ali, que você pode ser uma ameaça para ele, o que ele faz? Fica mansinho, entendeu? Então, o agiota, quando ele percebe que você está frágil, quando ele percebe que sua voz tá uma voz de choro, uma voz triste, entendeu? Você chega lá mal vestido para conversar com ele, meu irmão, o que ele vai fazer é, ó o alerta na cabeça dele, perigo, pessoa tá quebrando, pode ser que não me pague, tenho que tomar o máximo que eu conseguir dele antes que ele invente qualquer coisa, que tá louco, que tá doente, que tá quebrado, que não tem mais nada, então a cabeça dele funciona desse jeito. Quando você chegar alinhado, projetado, entendeu? Arrumado, ele já fica naquela, poxa, peraí, entendeu? O cara tá bem. Você pode achar que isso é fantasia, mas aí toda vez que sua cabeça, isso não funciona, você tem que lembrar, o Thiago tem resultado ou ele não tem resultado? O Thiago saiu de 500 mil de dívida ou não saiu de 500 mil de dívida? Poxa, o Thiago já tem a vida que eu quero ou ele ainda tá endividado? Você tem que lembrar dessas coisas, porque se você ficar achando que é abobrinha o que eu tô falando, que isso não existe, o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo essa vida que você tá vivendo, entendeu? Por não testar coisas novas. Então, quando você chega alinhado, organizado, entendeu? Você se posiciona, você tem poder de fala. E aí ele vai falar, poxa, é melhor eu receber isso aqui do que não receber nada. Você chegar no agiota e falar, olha, eu tenho duas opções. Eu consigo pagar X para você, dentro de toda uma estruturação que a gente vai fazer nesse aulão, tá bom? Sobre como você tem que conduzir suas finanças e tal. Você tem duas opções. Você vai falar para o agiota um exemplo. Eu estou selecionando alguns credores que eu estou devendo, que vão ficar um período de 5 meses, 6 meses, 1 ano sem receber, mas depois desse período eu vou começar a pagar X
ou você pode estar dentro do grupo onde eu vou conseguir pagar X por mês. É um posicionamento. Agora, você acha que o agiota vai aceitar esse posicionamento se você chegar lá maltrapilho, com cara de que tá dando tudo errado na sua vida? Pode ter certeza que não. Sabe por que não? Porque esse é um princípio que eu apliquei na minha vida de organização, aplicado por José do Egito, e que eu aplico até hoje. Hoje em dia eu vou sentar numa mesa para fazer uma negociação, se eu chegar lá não posicionado, gente, eu não consigo fazer nada não. Ninguém dá atenção não. Entendeu? Meu cabelo aqui, ó. Cadê? Procura um degradê. Não falando mal de degradê, mas era notório quando até porque quando eu passei pelo meu endividamento, eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Hoje eu tenho 30. Então assim, quando eu chegava com cara de moleque, esquece. Não tinha negociação. Ó, é isso aqui, ponto. Entendeu? Não quero saber, o certo é o certo. Aquele mesmo palavreado que a Jota tem. Ruim de quita, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, isso aí é inevitável se você chegar lá maltrapilho. Agora, quando você chega posicionado, entendeu? Cabelo bem feito, barba bem feita, uma roupa esporte fino, tá entendendo? Ele sente a presença da questão. Chama um amigo que chega lá também organizado. Chama um amigo que tem um carro. Chega lá e vai falar, poxa, o cara tá na correria. Entendeu? Ele vai conseguir levantar dinheiro para pagar esse trem. Melhor parcelar aqui do que tomar um prejuízo. E outra. Ah, Thiago, eu não acredito no que você tá falando. Me chama no WhatsApp e pede todos os depoimentos de pessoas que eu tenho que estão conseguindo negociar as suas dívidas. Porque eu vou jogar, entendeu? Dezenas para você ver e conseguir acreditar, porque eu sei que às vezes a sua fé está altamente abalada, que você está descrente de tudo. Mas eu acredito que se você chegou aqui, é porque o Espírito Santo tem algo para te entregar, um direcionamento novo na sua vida, que vai ser o divisor de águas na sua vida. Bastante teoria até aqui, mas era altamente necessário que você compreendesse essa atmosfera que eu creio que você já acessou. Você tem que sair dessa posição de vítima, você tem que sair dessa posição de escravo, você tem que sair dessa posição de coitado, porque a realidade é que o mundo é muito cruel com coitados, com quem se vitimiza. O mundo não é justo. Essa é a realidade. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente consegue agir de forma inteligente e estratégica contra todas essas situações. Para quem já leu o livro, sabe que eu comecei no menos 50 mil. A minha mãe tinha uma dívida de 50 mil reais e eu iniciei a minha vida onde eu poderia ter ido procurar um trabalho, procurar um emprego normal, estudar, como todos os outros meus amigos estavam fazendo, mas eu escolhi ajudar ela, eu escolhi ficar ali 3 anos trabalhando, criando renda extra, fazendo o que tivesse que ser feito para poder tirar a minha mãe daquela situação. No livro eu conto sobre esse primeiro endividamento que não era meu, era dela, mas eu agir com todos esses princípios que eu estou falando aqui para vocês e eu saí dessa dívida. Tiago, como é que você saiu de uma dívida de 50 mil que você quitou ela para sua mãe para se endividar mais tarde com meio milhão? Pessoal, eu sou um tipo de pessoa que a minha vida ela não flui sem Deus. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado muito grande na minha vida. Deus me chama desde criança, então assim, quando eu não estou na presença de Deus, tudo na minha vida dá errado. Mas quando eu estou na presença de Deus, tudo flui e Ele me usa bastante, como tem me usado aqui nesse aulão. E novamente, eu preciso que você coloque a sua fé em Deus, porque até aqui não tem nada resolveu o seu problema. Então você precisa, se você acredita que o que funcionou para mim vai funcionar para você, quem me tirou de toda essa situação foi Deus. Um passe de mágica? Não, como eu falei no início desse aulão. Ele utilizou estratégias, me dava direcionamento e é exatamente o que a gente vai fazer nessa parte aqui do aulão. Vamos para a prática, vamos executar. Pessoal, na prática, a gente tem a consciência de que nem todo agiota é flexível. Obviamente que o que eu falei para vocês sobre negociação, sobre posicionamento, vai funcionar muito bem para alguns, mas tem outros que são altamente inflexíveis. Então, o que você precisa fazer com esses? Você precisa conseguir acessar o lado humano deles. Tiago, isso é uma estratégia de negociação? Com certeza. Eu aprendi essa estratégia de negociação quando eu estava no fundo do poço agindo com agiotas e eu aplico ela até hoje. Por quê? Porque quando eu estava com agiotas eu tinha que entender o lado humano dele, entendeu? Para eu poder agir em cima disso. Eu falei, poxa, como é que eu consigo puxar o lado humano dele para Deus agir na vida dele a meu favor? Como é que eu consigo fazer ele ceder? E ele não vai ceder se você se fizer de coitado.
Não vai. Se você se fizer de vítima, ele vai te atropelar. Ele não vai deixar brecha para você raciocinar, para você pensar por quê. Porque a vida dele, a casa dele, a família dele está sendo alimentada pela destruição da sua. Isso é forte, isso é pesado eu falar isso. Mas é a realidade. O que tem faltado de comida na sua casa? O que tem faltado energia, água, entendeu? Felicidade. Não vou nem entrar nesses pontos, entendeu? Paz, sanidade mental que tem faltado dentro da sua casa, tem tudo dentro da casa dele. Entendeu? Por quê? Porque tá sugando sua energia, tá sugando a sua vida e abastecendo a deles. Tiago, então você está falando que os agiotas são prósperos? Não são. Pode olhar. Esse dinheiro que eles pegam, entendeu? É condenado aqui, ó, pela palavra de Deus. Aqui condena qualquer tipo de dinheiro emprestado visando lucro, entendeu? Então a agiotagem, ela é um crime perante a Constituição Federal que temos hoje no Brasil. Pode ser que mude amanhã, mas hoje, já é dia 10, né? Dia 10/3/2026 ainda é crime. O jurista é permitido, mas ele tem uma lucratividade máxima ali de 1%. Tá bom? Então isso é permitido. Passou disso, já infringe a Constituição Federal. E pior que isso, é um pecado que é condenado pela Bíblia. Então são 2 livros de autoridade máxima que condenam essa prática. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do agiota, a pessoa física do agiota, não tenho nada contra. A minha luta é contra a prática, porque eu sou cristão. Assim como a minha luta é contra a mentira, contra o adultério, contra tudo que a Bíblia condena. Então é só mais uma prática que, por conta da minha fé, da minha crença, eu preciso combater, mas não com agressividade, combater para que essas pessoas, porque elas são meus irmãos em Cristo também, se convertam e voltem para as boas práticas da fé, a boa conduta que Jesus Cristo nos ensinou. Então, quando eu falo sobre essa questão de juros, você precisa entender essa atmosfera. A sua casa está sendo alimentada por aquilo. Então você tem que sair desse posicionamento de coitadinho, de vítima e partir para cima. Mas como é que você parte para cima? Como é que você acessa o lado humano do agiota? Pessoal, dando uma satisfação. Essa estratégia, quem me passou foi o Espírito Santo, na época. E funcionou maravilhosamente. Por quê? Porque quando o agiota percebe que você está compromissado em pagar ele, dando uma satisfação, o que eu falei alguns minutos atrás. O que ele não gosta é de não receber nada. Mas se ele receber alguma coisa, já está valendo. Entendeu? O que não pode é ele não receber nada. O que não pode é você ficar frustrando os planos dele. Como assim, Thiago? Você está defendendo a agiota? Não estou defendendo a agiota. Eu só estou te ensinando a ser inteligente e estratégico e utilizar o lado humano dele contra ele mesmo. Ah, Thiago, isso não é errado? Não, você está fazendo o cara ser humano. Você está tirando aquele monstro que ameaça, que cobra, que bate, alguns até matam. E você está expondo o lado humano dele, um lado de misericórdia. Então isso é uma estratégia realmente do Espírito Santo. Vocês conseguem me entender? Então o que o Espírito Santo soprou na minha cabeça nesse período? Poxa, eu não consigo pagar muito para ele. Então eu vou fazer as primeiras coisas que eu falei para você alguns minutos atrás. Me organizar, me portar bem, entendeu? Para eu conseguir chegar com autoridade. Você precisa organizar toda a tua negociação antes de ir. E a gente vai falar sobre isso agora. Por quê? Porque você tem que chegar posicionado. Você tem que chegar dando a certeza para ele do que é certo o que vai acontecer porque você se planejou. A agiota odeia improviso. Odeia achar que você está tratando ele de qualquer forma e que você não está priorizando pagar ele. Então você tem que chegar organizado, posicionado para conseguir uma negociação que vai caber no seu bolso. Mas você não pode colocar no limite. Ah, eu vou conseguir pagar 200, 300 reais para ele por mês? No meu caso, eu vou conseguir pagar 5 mil, 7 mil, 10 mil para ele por mês? Eu não vou deixar o limite. Se eu sei que eu consigo pagar 10, eu vou falar para ele que eu consigo pagar 7.
Por quê? Porque aí vem a estratégia. Você vai acessar o lado humano dele agora. Como? Eu dava uma satisfação, porque eu sempre ouvia as pessoas falando, dá uma satisfação pro credor, dá uma satisfação pro agiota. Só que era muito vago. Como é que é essa satisfação? É você ligar e falar que você não vai conseguir pagar? Isso não vai funcionar. Essa é a realidade. Entendeu? Então o que você tem que conseguir fazer? Você precisa negociar, colocar uma parcela que não seja o seu limite, mas a sua intenção, isso já entra no caráter de Deus, é pagar o máximo que você conseguir. Como assim, Thiago? Eu vou lá e faço uma parcela de 7, mas eu vou passar uma grana para ele picada durante todo o mês. Para quê? Para que ele fique cada vez mais sensível ao meu falar. Para que cada vez a minha palavra tenha mais peso com ele. Tá entendendo? Porque eu vou pagando certinho, vou surpreendendo ele, tá pegando? E quando eu precisar de uma negociação mais agressiva, ele vai estar na minha mão. Olha só que loucura. Você estava na mão do agiota. Agora é o agiota que está na tua mão. Como assim, Thiago? O que eu fazia? Eu pegava, vamos supor, hoje a minha família vai se reunir para fazer tal coisa e vai ter um gasto lá de R$ 250 por cabeça. Vão alugar uma chácara, vão ter que comprar carne, vão fazer alguma coisa. O que eu fazia? Eu pegava uma foto da família, porque eles já estavam me ameaçando mesmo, já me enviavam foto da minha família, pegava foto da minha família. Mandava uma foto para ele e falava, olha, hoje a minha família inteira está reunida, festejando. Eu deixei de ir porque o custo seria de R$ 250. E esses R$ 250 que eu ia gastar lá hoje, eu tô aqui dentro de casa, sem privando de tudo, porque eu tenho total interesse em te pagar. E fazer o depósito do Pix de R$ 250 para ele. Aí, meu irmão, minha palavra começou a pegar peso. Começou a pegar peso. Por quê? Porque quando eu falava que eu ia pagar, eu ia pagar. Entendeu? Lembra do erro que eu acabei de falar para você? Não promete um valor que você não vai conseguir pagar. Não promete, porque isso só vai frustrar mais o agiota e vai deixar ele incompreensível. Entendeu? Agora, quanto mais acerto você faz, por menor que seja... Tiago, eu não tenho dinheiro para nada. Vamos falar sobre renda extra já já. Vamos falar sobre renda extra já já. Muito desse valor que eu conseguia passar para ele durante o mês picado era de renda extra. Por quê? Porque a parcela que eu tinha combinado com ele já estava dentro dos meus rendimentos. Entendeu? É aí que vem a carta na manga. Você surpreende ele bem. Inconscientemente você está acessando o lado humano dele, fazendo com que ele comece a ficar mais sensível quando o seu nome vem na cabeça dele. Isso funciona demais, pessoal. Quer saber como é que isso funciona demais? Lá na frente, quando a dívida já estava perto de acabar, por conta do peso da minha palavra, e eles saber, poxa, na cabeça deles eles têm um jargão que o nome é ruim de quita. Eu tinha tirado esse jargão ruim de quita da cabeça deles e tinha ficado, poxa, um nome bom que quando eu quitar, vale a pena oferecer mais dinheiro para ele porque ele virou um bom pagador do nada. Alguma coisa boa está acontecendo na vida dele, na cabeça deles. Então, se ele está prosperando, eu preciso sugar, eu preciso conseguir emprestar mais dinheiro. Obviamente, quando eu quitei, eles vieram tentar me emprestar mais. E o que eu fiz? Falei, aqui não. Para mim cessou. Nunca mais eu pego dinheiro de agiota, agradeço e tudo mais. Cortei todo tipo de vínculo. Apaguei o telefone, descontar tudo. Só registrei a conversa, né? Porque para poder provar hoje. Então, assim, você vai acessar o lado humano. Quando você precisar, até quando você se apertar, você vem pagando tudo certinho, vem surpreendendo, fazendo essa estratégia, entendeu? Olha, hoje eu ia fazer um almoço, hoje eu ia fazer, minha família inteira viajou, eu ia gastar R$ 500 nessa viagem. Olha aqui, eu não fui, tá aqui os R$ 500. Tá compreendendo? Chega uma hora que se você precisar atrasar alguma coisa, ele vai falar, não, tá ok. Por quê? Porque você restabeleceu a confiança nele de quando você pegou o dinheiro lá atrás. Lembra? Quando você pegou o dinheiro, a primeira vez que você precisou atrasar, ele falou, não, tranquilo, tal dia, tal dia. Entendeu? Só que tantos atrasos, tantas desculpas, tantas ações erradas, sem planejamento, sem estratégia, entendeu? Foram pesando, sua palavra foi perdendo poder a cada vez, entendeu? Então, essa primeira estratégia vai funcionar e é para que você consiga estruturar a tua palavra de volta acessando o lado humano do cara. Entendeu? Eu tenho certeza, entendeu? Comenta aqui nos comentários aqui do YouTube que se você já ouviu algo parecido por aí. Não ouviu, eu tenho certeza, porque eu só fui ouvir isso quando eu estava no olho do furacão, do Espírito Santo. Uma estratégia soprada pelo Espírito Santo. E que ele soprou, eu falei, nossa, eu nunca ouvi isso aqui de ninguém, meu Deus do céu. Vou aplicar. E fui. E se o Espírito Santo falou comigo, eu estou transbordando em você. Não ache que sou eu, Tiago, que estou falando com você. É o Espírito Santo que está falando com você agora.
Tá aqui, ó. Eu contei essa estratégia aqui dentro do livro. E eu já vou entregar outra para vocês agora, tá bom? Eu vou liberar, pessoal, para vocês o capítulo 12 do meu livro. Para quem não sabe, eu escrevi um livro chamado Jesus e o Endividado. Tiago, por que que tá encadernado? Por que que esse livro está encadernado? Porque eu só tenho uma versão digital dele. Por que que eu só fiz a versão digital? Daqui 6 meses, no meio do ano, um pouquinho mais, eu vou imprimir a versão dele, fazer a versão dele normal, como qualquer outro livro, entendeu? Vou lançar o livro, vamos dizer assim. Só que nesse primeiro momento, era tanta gente chegando no meu Instagram na mesma situação que eu estive um dia, que não dava para esperar. Eu sei a necessidade de cada um. Eu sei a minha necessidade que eu tinha lá atrás. Quando eu falo que eu entendo exatamente o que vocês estão passando, é porque eu entendo. Eu vivi isso. E só tem como alguém entender você nesse momento se já tiver passado por isso. Porque eu sei que você conversa com pessoas que nunca passaram e as pessoas falam: ah, mas você está nessa situação porque você quer. Ah, tem como você fazer isso aqui, tem como você fazer aquilo outro. E dão soluções que a gente sabe que não vai funcionar. Entendeu? Contrário de uma solução prática dessa, como eu acabei de te explicar. E o que que acontece? Eu peguei e escrevi essa trajetória inteira do meu endividamento, de quando eu entendi que eu estava altamente endividado e quebrado, até o momento que eu saí. Eu escrevi isso tudo no livro e eu não lancei ele porque eu precisava entregar rápido. Você adquire o livro e já baixa ele e já começa a ler. No seu celular, no iPad, onde for, no computador, onde for. E tem pessoas que estão imprimindo. E por isso que eu trouxe esse aqui, ó. Porque, não gosto de tela. Você imprime, entendeu? Esse aqui gastei, acho que foi R$25, R$20. E você imprime em qualquer lan house e lê ele no papel. Então eu vou liberar o livro disponível, o capítulo 12 e o capítulo 13. Tá bom? E o capítulo 13 para vocês conseguirem entender o que eu vou falar a partir de agora. Pessoal, aqui em cima eu já reuni vários amigos e parentes justamente para ter essa mesma conversa, e para honra e glória de Deus, hoje eles já estão com uma vida mais tranquila. Uns já conseguiram pagar 100%, outros ainda estão no processo, mas como é que eu posso explicar isso para vocês? O processo de endividamento, ele funciona assim: você está bem e aí você começa a ficar agoniado conforme o tempo vai passando. Você vai começando a perder sua paz conforme o tempo está passando. Você vai começando a viver esse inferno quanto mais o tempo vai passando. Já o processo de desendividamento, ele é o contrário. Você está sem paz, você está vivendo esse inferno, você está vivendo essas cobranças, essas ameaças, essa insônia. E quanto mais o tempo vai passando, mais você vai restaurando a sua paz, o seu sono, a sua credibilidade, vai voltando a ter gosto pela vida, se assim eu posso dizer. Entende? Eu estou até sorrindo aqui por causa que eu consigo lembrar. Quanto mais o tempo vai passando. O meu processo de desendividamento de R$500 mil durou 3 anos. Mas não é que somente no final desses 3 anos eu fiquei bem. Consegue entender? A cada mês que ia passando, ia dando aquele vigor. Entendeu? Quando o primeiro ano finalizou, quando os 3 primeiros meses finalizou do processo de desendividamento, eu já respirava. Entendeu? Quando passou 6 meses, 1 ano, eu já estava sonhando de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo tem que você não sonha? Quanto tempo tem que você não consegue pensar numa conquista nova? Em trocar de carro, ou adquirir seu carro, em ir para uma casa melhor, em fazer uma viagem. Quanto tempo tem? Se eu te perguntar aqui agora, talvez semanas, meses, anos. Tem pessoas que chegam no meu Instagram e falam que está há 10 anos nesse processo, nessa vida de endividado. E 3 anos foi o período que eu demorei, desde o momento que eu entendi a dívida, aqui ó, do capítulo 12, até eu sair. Mas eu vivi angustiado mais uns 1 ano e meio ou 2 para trás, entendeu? 3 anos foi a partir do momento que eu tomei decisão. Então o que eu quero te dizer é que depois desse vídeo, eu tenho certeza absoluta, depois da leitura desse livro, inicia o seu processo de saída. Entendeu? E quanto mais o tempo passar agora, vai ser contrário. Quanto mais o tempo passa, mais angustiado você fica. A partir de agora, depois desse vídeo, depois desse livro, quanto mais o tempo passar, mais tranquilo você vai ficar. Entende? Eu não estou falando isso para te agradar, não. Eu estou falando isso porque foi assim comigo e tem sido assim com dezenas. E em breve serão centenas
de pessoas que têm chegado, lido e aplicado os mesmos princípios que funcionaram para mim e que eu estou passando para você aqui agora, nesse aulão. Então aqui no capítulo 12 eu quero deixar o finalzinho dele aqui, ó o vento. Aqui é ao vivo, é aulão e eu não vou fechar, não para o vídeo, vou ali fechar essa janela. Aqui não vai ser aqueles tudo planejadinho dessa galera da internet aí que entendeu? Não, aqui é vida real. Eu sei o que você tá passando, o que você tá sofrendo. E é isso. Segura aí que eu vou fechar outra janela ali também, pera aí. Começou a chover aqui, pessoal, bem na hora do aulão. Mas é isso, entendeu? E aí o que que acontece? Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 12 e um trecho do capítulo 13, para que vocês entendam esse ponto agora que é muito importante. Uma estratégia que funciona também, que eu vou passar aqui para vocês duas estratégias agora para a gente finalizar as três, que eu vou passar nesse aulão, certo? Lembrando que no meu livro tem toda a minha trajetória. São várias e várias estratégias, várias. Eu peguei 3 para entregar para vocês nesse aulão. Porque se eu for passar tudo, vai ser um filme do Avatar, de 3 filmes do Avatar junto, um dia de vídeo. Entendeu? Agora, lendo o livro você vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não sei. Mas você vai no seu ritmo. Vai lendo um capítulo e aplicando, lendo um capítulo e aplicando. O capítulo 12 e o capítulo 13 eu vou te entregar, te dar. Entendeu? Então, terminando aqui essa videoaula, você vai ter 2 caminhos. O primeiro, você entra em contato comigo lá no WhatsApp, por onde você recebeu o link desse vídeo, para adquirir o seu livro, que custa apenas R$ 37,00. Pessoal, eu fiz isso só para custear o custo que eu tive, o tempo que eu perdi, para executar esse propósito. Porque uma coisa que eu não posso mais aceitar na minha vida é prejuízo. É prejuízo. Então, você vai aprender esse princípio também. Tá bom? Então não posso fazer com que, se eu começar a tomar prejuízo por conta desse propósito, vai chegar uma hora que ele vai parar. Assim como a minha vida parou, assim como a sua vida está parada, por conta de prejuízo. Então nós não podemos aceitar mais nada dando prejuízo na nossa vida. Então tem esse valor para... É simbólico, R$ 37,00, pessoal. É o que eu falo de renda extra. Aqui no livro fala muito sobre renda extra e eu estou preparando um outro e-book para quem já comprou o livro Jesus o Endividado, que é 10 ideias para você fazer dinheiro agora. Eu vou liberar lá gratuitamente dentro da área de membros. Por quê? Porque eu estou coletando pessoas que trabalham 3, 4 horas por dia após o expediente, após a sua renda principal, para criarem essas rendas novas, para que elas peguem essa renda nova e cumpra com o combinado, com o parcelado com os agiotas. Por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso, o seu dinheiro volta a ser seu. Se você ganha 4, 5 mil e o agiota está tomando tudo, se você pegar ali e conseguir fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais de renda extra, aquele dinheiro da renda extra vai para pagar o agiota e o seu dinheiro volta a ser seu. Automaticamente, quando o dinheiro volta a ser seu, sua vida está restaurada. Você vai conseguir botar comida dentro de casa, vai conseguir ter lazer com sua família, entendeu? A sua renda está de volta na sua mão. Mas você vai ter que trabalhar mais. Isso é óbvio. Não tem como você achar que vai conseguir sair dessa situação fazendo as mesmas coisas que te colocaram nela. Para ter resultado novo, você vai precisar de coisas novas. Só que aqui está o direcionamento. E outra coisa muito importante. Tiago, eu já tentei de tudo. Nada dá certo para eu fazer uma renda extra. Se você não entender que essa energia pesada que eu venho falando aqui desde o início desse aulão está destruindo a sua casa, destruindo a sua energia, destruindo a sua vida, e quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, que eu acredito que é o que você vai fazer, porque eu estou direcionando você a isso. Esse vídeo aqui ele é instrumento de Deus na sua vida. Para você se consagrar, se colocar na presença de Deus, a sua energia muda. Por quê? Porque a partir de agora, qualquer coisa que você pôr a mão, prospera, porque Deus é contigo. Eu falei para você já aí, enquanto a gente rodava aqui dentro de casa conversando. A minha vida só funciona com Deus. Eu não sei te ensinar uma forma que você vai conseguir sair desse endividamento sem Deus. Se você está na intenção de, poxa, eu vou conseguir fazer isso sem Deus, aí você tem que desligar esse vídeo agora e procurar algum guru, alguém aí do planeta Terra que vai conseguir te orientar. Mas eu só consigo, aplicando os princípios bíblicos que eu aprendi aqui dentro. Consegue entender? Então, se consagrou, entregou seus caminhos ao Senhor, quando você for executar uma das rendas extras que eu vou te direcionar, você vai conseguir gerar essa renda nova. Você é produtivo, você é próspero, você é abençoado, você é feliz.
Tudo isso tem que ser declarado na sua vida. O natural do ser humano é dar certo. A gente dá errado quando a gente fere princípios bíblicos, quando a gente abre brechas no mundo espiritual para o mal atuar na nossa vida. Quando a gente abre essas brechas, aí o mal tem poder de atuação. Olha só a vida que você está levando. Você acha que isso é normal? Você não conseguir dar o melhor para a sua família, para os seus filhos, não conseguir pagar uma boa escola, colocar uma terapia. Hoje a minha filha faz terapia 3, 4 vezes na semana. Glória a Deus por isso. Sou pai de 2 meninas atípicas. Vocês têm noção do que é você passar por um nível de endividamento sabendo que suas filhas precisam de um suporte maior? Minha vida foi essa. E eu sei que tem muitas mães atípicas, tem muitos pais atípicos que estão assistindo esse vídeo aqui porque me mandaram mensagem. E eu vou fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar alguma vantagem, algum benefício, eu não sei, entendeu? Mas essa causa é a minha causa, dos TEAs, do autismo. E eu creio que eu vou conseguir agir na vida de vocês de alguma forma. Pode ter certeza disso, porque eu sei exatamente o que você está passando. É muito pior. Não falando que o meu fardo é mais pesado do que o seu, porque Deus dá o fardo de acordo com o que você consegue suportar. Mas quando se trata de um pai atípico, de uma mãe atípica que está passando esse processo de endividamento, é horrível, horrível, entendeu? Porque a sua criança não vai entender nada, o seu filho não vai entender nada. Vai continuar ali você pressionado, sem paciência para nada, e ele vai continuar te sobrecarregando. É assim a vida de um pai atípico, eu vou fazer o quê? Entendeu? Agora o que a gente tem que fazer é ajudar. E eu estou buscando meios, entendeu? De conseguir direcionar recursos, o que for, para todo mundo que chegar em mim e comprovar que tem um filho atípico e passa por guerra. Certo? Então aqui no capítulo 12, pessoal, que eu vou disponibilizar para vocês, e lembrando, vocês vão ter 2 caminhos, tá? Primeiro caminho, você volta para o WhatsApp e pega o capítulo 12 e o capítulo 13 comigo, e eu te entrego. Segundo caminho, tem um link do livro para você adquirir ele aqui na descrição desse vídeo, e você volta lá para o WhatsApp e você pede o link também para você adquirir o livro completo. Tá bom? Eu expliquei para vocês que tem um custo, mas eu vou disponibilizar o capítulo 12 e o 13 de graça para vocês, porque é o que eu vou explicar aqui e é altamente necessário para essa terceira estratégia, tá bom? Então aqui no capítulo 12, o título dele é assim, ó: organização, princípio de organização. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você feriu esse princípio de organização. Ah, Thiago, eu não consigo entender o que é esses princípios bíblicos. É a conduta necessária que Deus estipulou nesse planeta para que venhamos viver as promessas dele. Na palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas que você está sendo privado porque você está passando por toda essa situação. 8.000 promessas e você não está vivendo nenhuma delas. Como é que pode? Então o princípio de organização era praticado por José do Egito. Ah, Thiago, mas não é explícito na palavra. São revelações do Espírito. Onde José do Egito chegava, ele organizava e governava. Como assim, Thiago? Organizava e governava? Pessoal, se você chega em um lugar que ele está bagunçado, repara que onde eu estou, altamente organizado. Se você chega num lugar que está desorganizado, que as pessoas veem tudo bagunçado e você organiza, a partir daquele momento você governa naquele lugar. Porque qualquer pessoa que entrar ali e pedir alguma coisa, você que sabe onde está. E no reino de Deus, o maior é quem serve. Então, onde é que está? Vamos supor, você chegou numa cozinha. Entendeu? Essa aqui não é a cozinha de casa, tem outra ali embaixo. Você chegou na cozinha, onde é que está a garrafa de café? O pessoal vai procurar, não sabe, porque quem organizou? Você. Tá ali, vou pegar para você. Você serviu a pessoa, a partir de agora você tem gratidão dela. Então José do Egito chegou no Egito, né? Foi comprado por Potifar, e ali ele organizou toda a casa dele, virou o braço direito dentro da casa dele. Abaixo de Potifar só José do Egito, ele governou dentro da casa dele, foi preso por injustiça. Dentro da cadeia, ele organizou a cadeia. E abaixo do carcereiro, só ele. Ele que organiza. Como é que o cara chega numa cadeia e governa na cadeia? E quando ele foi exposto a Faraó por conta de um dom de revelação dele, porque Deus permitiu com que ele visse o que ia acontecer no futuro daquela nação para blindar e proteger toda a nação, toda a família dele, né? Ele organizou todo o Egito e governou. Ou seja, um dos princípios que eu ensino dentro desse livro, princípio de organização. Então, capítulo 12. Organização, a arma espiritual que quebra grades. Sabe por que está escrito aqui quebra grades? Porque a dívida, ela é uma grade espiritual. Você está preso. Se eu perguntar para você quais são os sintomas que você está tendo, são os mesmos sintomas de um cara que está preso aqui em Brasília. Eu moro em Brasília. Aqui em Brasília tem um presídio chamado Papuda.
Se eu pegar alguém lá da Papuda agora, colocar sentado aqui na minha frente, colocar uma barreira no meio para que você não veja ele, e você sentar do outro lado e eu perguntar quais são os sintomas que vocês estão sentindo por estarem nessa situação dele de preso num presídio físico e você preso num presídio espiritual, vocês vão falar que são os mesmos sintomas. Um vai falar, eu tô com medo, eu tenho ansiedade, eu tô triste, a minha barriga queima, eu sinto depressão. Isso aqui pro cara que tá preso lá na Papuda. Agora, se eu perguntar para você, você vai falar os mesmos sintomas. Eu tenho medo, ansiedade, depressão. Ou seja, organização, a arma espiritual que quebra grades. E por que eu estou disponibilizando o capítulo 12 para você? Porque aqui, ó, ferramenta de guerra, o mapa do resgate. E aí tem uma planilha aqui onde você vai organizar todas essas dívidas. Tiago, como assim eu vou organizar minhas dívidas? Você precisa organizar elas estão todas desorganizadas e por isso você não consegue governar elas. Acabei de explicar como é que José governava as coisas. Ele organizava e governava. Se você não se organizar, não conseguir controlar essas dívidas, elas vão continuar controlando você. Desculpa o tom, entendeu? É um aulão, mas você está entendendo o que eu estou querendo te entregar aqui. É a tua libertação. É mais do que um aulão isso aqui. Isso aqui é muito valioso. Se você tiver algum discernimento espiritual, você vai entender que é o próprio Deus falando com você e te chamando. Não acha que foi coincidência você ver um vídeo meu, você parar no Instagram, me chamar no WhatsApp, parar nesse aulão para que Deus conseguisse te acessar. Deixa eu te falar um negócio, você é amado. Deus está sedento pelo teu retorno. Deus tem saudade da tua voz. Só que você não escuta mais ninguém. E aí Deus me coloca aqui dentro de um vídeo de várias camadas para você chegar aqui e eu ter que te falar. Não sou eu, Tiago, que estou te falando. É Deus aqui, vai te falar agora, ó. Volta para mim, eu estou com saudade de você. Eu tenho entristecido o meu coração todos os dias por ver essa angústia que você tem vivido todos os dias. Não foi isso que eu preparei para você. Tem uma vida de abundância, tem uma vida boa, uma vida próspera fora desse deserto, mas quando que você vai estender a mão para mim de novo e pedir ajuda? Aí você pode entrar no nível de ignorância de achar que sou eu, Tiago, que estou falando com você. Comigo eu entendi. Quando eu estava lá no olho do poço, quando Deus enviou um abençoado, glória a Deus pela vida daquele varão, para me falar, as palavras que ele me entregou foi, se você teve energia para fazer 500 mil para trás, você tem energia para fazer 500 mil para frente. Aquilo ali mudou tudo para mim. Porque eu sabia que estava dentro de mim, que eu tinha que mudar tudo isso. E eu mudei. E eu saí. E hoje eu estou aqui te puxando para o lado de fora. Então, está escrito assim, ó, no capítulo 12. Eu entendi a diferença vital que salvará a sua vida. Dívida é uma pendência descontrolada que gera perseguição. Compromisso, lembra? Transformar dívida em compromisso. É uma pendência negociada que gera um caminho de quitação. No momento em que eu listei tudo e decidi encarar cada credor, eu não tinha o dinheiro em mãos, mas eu já tinha a autoridade espiritual e deixei de ser alvo para ser o gestor da crise, ou seja, para controlar a crise. Você para de estar sujeito a qualquer coisa que a crise te joga. Você para de virar um refém da crise, você passa a governar ela, a crise. A organização restaurou a minha dignidade antes mesmo de restaurar o meu saldo bancário. Nossa, isso aqui é muito forte. Eu lembro quando eu estava escrevendo. Presta atenção. Ferramenta de guerra, o mapa do resgate. Este quadro é o início da sua liberdade. Não minta para si mesmo. Coloque tudo no papel. Aí tem aqui esse gráficozinho aqui. Ó, vou colocar até um pouco mais perto, mais próximo. Tem um gráficozinho aqui. Você vai preencher todo esse gráfico aqui para você controlar e se organizar. E você vai, saindo daqui também, pedir o link do grupo de oração onde eu oro todos os dias, 5 horas da manhã. E você vai apresentar esse quadro aqui, ó. E aqui no final tem declaração de poder. Eu não sou o que eu devo. Eu sou quem Deus diz que eu sou. A partir de hoje, a bagunça acaba e o governo começa. Cada nome nessa lista será riscado pelo sangue de Jesus e pelo suor do meu trabalho. Não adianta querer organizar aqui e agora é com Deus, vou orar todas 5 horas da manhã. A gente vai apresentar em oração. Mas tá aqui o finalzinho, ó. E pelo suor do meu trabalho. Você vai voltar, eu declaro na sua vida, você vai voltar a trabalhar, vai voltar a produzir e vai ver o resultado do teu trabalho de novo. Vai ver o resultado do teu trabalho de novo, porque não tem nada pior do que você trabalhar e o dinheiro ir para a mão de agiota e você não ver resultado nenhum na sua vida. É horrível isso, eu sei o que é isso. Entendeu? Mas você vai voltar
Aqui, ó. Cada nome dessa lista, porque a lista é o seguinte, ela está escrita aqui, ó. Credor, o nome, valor total, situação da dívida, entendeu? Ou compromisso e próximo passo prático, entendeu? Você vai colocar tudo isso aqui de acordo com o direcionamento que tem nesse capítulo. E cada nome dessa lista será riscado pelo nome de Jesus e pelo suor do seu trabalho, do nosso trabalho, certo? Você vai entrar em comunhão comigo. Quanto tempo tem que você não entra em comunhão que você não faz um propósito? O pessoal tá orando comigo todo dia 5 horas da manhã e tá tendo resultado, porque eles entenderam que a dívida vai ser riscada pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mas também pelo suor do nosso trabalho. Agora tá faltando direcionamento. Qual o trabalho que você tem que fazer? Entendeu? Qual o trabalho? Você tá sem direcionamento. E o capítulo 13, por que eu separei o capítulo 12 e o capítulo 13? Porque o capítulo 13 é renda extra, o suor que santifica. Tá entendendo? É glorioso isso aqui. Aqui vai ter um direcionamento muito bom sobre como você vai fazer para conseguir orquestrar essas negociações que você vai projetar, entendeu? E por isso que eu dei o número do meu WhatsApp para que a gente venha fazer essa organização junto, talvez. Você pode passar ali para mim de forma resumida, pessoal. Não me passa um áudio de 10 minutos, não. Entendeu? Fala, Thiago, eu li o capítulo 12, capítulo 13, entendi. E aí eu quero o direcionamento aqui para qual tipo de renda você acha que eu faço para mim conseguir levantar aí 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês. Porque se você deve 10 mil, com 2 mil de extra, você zera essa dívida em 5 meses. Se você deve 50 mil, entendeu? E você faz 5 mil por mês, são 10 meses. 2.500 por mês, 20 meses. Mas o agiota está recebendo 2.500 reais por mês. Você acha que ele não vai querer essa negociação? Ainda mais do que não está recebendo nada de você, entendeu? Ah, Thiago, minha dívida é de 1 milhão. A de 5 reais ou 5 milhões para Deus é um total de nada. Ou você vai me dizer que 5 milhões é maior do que o Deus que eu sirvo? Eu creio que não, certo? E te digo a mesma palavra. Se você teve energia para criar 5 milhões para trás, você tem para criar 5 milhões para frente. O que falta é ambiente e oportunidade para você. Porque você sabe fazer dinheiro. Não vem com esse papinho, não. Você sabe fazer dinheiro. Você só tem que restaurar a tua identidade. Entendeu? Você é para frente. Você é para ser multimilionário se você tem uma dívida de 5 milhões. Você tem que me ensinar a fazer dinheiro. Porque eu hoje não consigo fazer uma dívida de 5 milhões. De 5 milhões eu consigo. Não consigo fazer uma dívida de 50 milhões se eu quisesse. Entendeu? E eu quero me conectar com pessoas que chegam aqui e falam: Thiago, eu devo 10 milhões. Porque eu quero saber qual tipo de negócio que ela fez. Tenho certeza que ela já tem experiência de gestão de controlar 10, 20, 30, 40, 50, 100 funcionários. Aqui é... Pessoal... A raiz do mal é a mesma, independente se você está devendo 5 reais ou 5 milhões. Você não conseguir colocar isso na sua cabeça, tudo que eu estou falando aqui vira balela. Porque a situação de endividamento ela é uma prisão espiritual, ou seja, Deus resolve. Deus resolve, não resolve com dinheiro. Você já percebeu isso, né? Porque se a gente for calcular o quanto de dinheiro já passou na sua mão e que você não quitou essa dívida, entendeu? Já passou 5 vezes mais, 10 vezes mais no período que você está endividado e você não quitou, é porque não resolve com dinheiro. Entendeu? A resolução está aqui, o que funcionou para mim. E eu espero que você esteja pegando a visão de tudo isso que eu estou te entregando, porque não sou eu que estou te entregando e você tem que ter esse discernimento. E aqui está escrito em Provérbios 14, 23, eu coloquei a passagem aqui, mas eu vou ler diretamente na Bíblia Sagrada, porque esse livro, Jesus o Endividado, ele é um livro que ele tem que ser lido com a Bíblia do lado. Por quê? Porque aqui eu cito os versículos e os princípios de cada capítulo e você vai procurar onde? Aqui. Você vai pegar o versículo e vai ler o capítulo inteiro para que você entenda o contexto e não fique agindo igual a maioria age hoje. Pega um versículo isolado e trabalha em cima dele. Então aqui está escrito assim, ó, em Provérbios 14, 23. Todo o trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Forte, né? De novo, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. E eu te pergunto, o que você tem feito? Talvez você está trabalhando muito, mas também está falando muito. Entendeu? Você tem que ter um direcionamento. E aí nesse capítulo 13 ele é muito importante por conta disso. E tem aqui também o treinamento de ativação, o mapa do dinheiro novo. Você vai pegar aqui e vai preencher tudo bonitinho, ó. A meta do asfalto. Eu fui fazer renda extra na rua. Não sei como você vai ser... Como é que Deus vai te inspirar? Eu vou te dar um direcionamento, mas é o próprio Deus que vai falar com você. É aqui, ó, que você vai fazer dinheiro. Por quê? Porque a forma que Deus vai te ensinar a fazer dinheiro novo é a forma que você vai empreender e ficar rico lá na frente.
Ah, Thiago, ficar rico, tá falando de ficar rico na minha situação. Pessoal, quando você conseguir sair da sua dívida, criando uma renda extra nova, o que vai te impedir de escalar essa nova renda, esse novo negócio? Entendeu? Eu sou empresário, eu tenho vários negócios. Mexo com roupa, mexo com moda íntima, no atacado. Entende? Então, assim, tô lançando uma marca nova, essa aqui, ó, Evidence Eagle. E o que acontece? São fontes de rendas que eu aprendi a fazer no endividamento. No endividamento. Tem habilidades que você vai aprender para sair da dívida que Deus vai utilizar para você prosperar lá na frente. Isso aí você pode ter certeza. Entendeu? São ferramentas que Deus vai te entregar agora para te tirar de uma grade, de uma prisão, que lá na frente Ele vai te entregar para você prosperar. E tá aqui, ó, meta do asfalto. Quanto você consegue gerar de renda extra por dia, se dedicar 3 horas do seu tempo? Por dia, vezes 22 dias, né? Por mês, esse é o valor da sua alforria. Até eu te dizer aqui uma analogia aqui com a carta de alforria. Mas o que acontece aqui? Essa foi a forma. Eu coloquei aqui a meta do asfalto, só uma analogia a eu fazer o dinheiro na rua. Mas a verdade é que o e-book que eu falei que eu vou disponibilizar, 10 ideias de como fazer dinheiro agora, eu estou registrando as pessoas que estão fazendo. Eu já peguei um cara que ele trabalha até às 18, das 18 até às 22 ele faz entrega no iFood de bicicleta, 2 mil por mês. 2 mil por mês. Eu vou mostrar o cara, o aplicativo, tudo bonitinho. 18, 19, 20, 21, 22, 4 horas por dia. Você está disposto a sair ou não dessas dívidas? Só que quando você sair, são 2 mil extra a mais. 10 mil a cada 5 meses. Junto na sua conta. Quanto tempo tem que você não ver 10 mil na sua conta? É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Eu fico querendo entregar o livro todo num vídeo desse aqui. Só que é limitado um vídeo desse pra mim. Entendeu? O livro, você vai ver que às vezes você demora 1 semana, 2 semanas para ler ele todo. Mas é complicado eu falar disso, porque vocês veem os testemunhos que eu posto no grupo, posto nos stories. É um divisor de água na vida da maioria. E eu não falo nada de todos, porque não é todos que terminam de ler, não é todos que aplicam, entendeu? Mas enfim, vamos partir para cima. O capítulo 12 e o capítulo 13 vão estar entregues, você tem 2 caminhos. Você volta para o WhatsApp para pedir o capítulo 12 ou 13, é o link para você adquirir o livro completo, tá bom? E também tá um link aqui na descrição. Essas foram as 3 estratégias desse aulão. Eu espero que tenha feito sentido para você, tá bom? E é isso. Vou fazer mais aulões, vou querer entregar mais coisa. Só que eu tenho que ser estratégico, entendeu? Porque eu só ajo perante o sopro do Espírito Santo. Ele jogou essa ideia na minha cabeça e eu falei, vou gravar, vou entregar para eles e vamos ver o que acontece. E eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. E aí vocês têm o resultado e voltam para me explicar tudo, tá bom? E deixa um comentário aqui também. Nossa, que aulão foi esse? Despertou minha mente. Nossa, precisava ouvir isso. Coloca aqui nos comentários, que faz toda a diferença para mim. Quando vocês compartilham um vídeo meu, quando vocês comentam, pessoal, vocês estão ajudando na obra, pode ter certeza, porque o vídeo vai chegar em mais pessoas que estão na mesma situação que você, para a gente conseguir dar uma linha de saída, um trajeto para que ela venha conseguir sair disso. E agora